Boruto Jubilo Vortex trouxe diversos mistérios que continuam deixando a curiosidade dos fãs nas alturas. Entre eles, um dos maiores envolve Shibai Otsutsuki, considerado até o momento como o ser mais poderoso do clã Otsutsuki. Shibai é uma figura extremamente enigmática. De acordo com os registros, ele transcendeu a existência física após milhares de ciclos de absorção de chakra e evolução através dos frutos de chakra, se tornando assim basicamente o deus. Atualmente, Shibai não apareceu de forma física na história, e teoricamente isso seria impossível, já que seu corpo deixou de existir. Porém, seus genes seguem sendo peças fundamentais no enredo, principalmente nas mãos de Yamado. Isso faz com que, direto ou indiretamente, Shibai ainda tenha um papel gigantesco no futuro da obra, seja através de seus conhecimentos de tecnologias baseadas em seu DNA, ou até mesmo de uma possível manifestação da sua consciência. Hoje nesse vídeo vamos entender quem é Shibai Otsutsuki, como ele possivelmente poderia retornar e toda a sua influência no mundo atual de Boruto. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Casa dos Otakus. Shibai Otsutsuki foi introduzido nos capítulos finais de Boruto Naruto Next Generations. Sua primeira menção acontece durante o capítulo 75, intitulado O Domínio dos Deuses, durante a explicação de Yamado sobre a verdadeira origem de Eida e Daemon. De acordo com Yamado, Shibai era um membro do clã Otsutsuki, guiado por uma sede insaciável de poder, um comportamento comum entre os seres da sua espécie. Durante milênios, ele viajou de planetas em planetas, destruindo civilizações inteiras e consumindo os frutos de chakras gerados pela árvore divina. Cada fruto absorvido elevava ainda mais o seu poder, até que ele se tornou algo além da compreensão. A busca incessante pelo poder fez com que Shibai evitasse a morte inúmeras vezes, utilizando o ciclo da ressurreição via karma e absorvendo continuamente os frutos de chakra. Esse ciclo constante de evolução o levou a um patamar jamais alcançado por nenhum outro ser, fazendo com que ele ascendesse como uma divindade. Dentro do próprio clã Otsutsuki, ele passou a ser tratado como uma entidade divina, capaz de feitos que vão muito além do que qualquer ninjutsu poderia realizar. As habilidades de Shibai são tão avançadas que receberam um nome próprio, Shinjutsus, uma forma de técnica que transcende completamente um ninjutsu tradicional. Durante uma conversa com Boruto, o próprio Momoshiki confirma que Shibai alcançou um nível tão alto de poder que simplesmente deixou seu corpo mortal para trás e ascendeu a uma dimensão diferente. Por isso, teoricamente, ele não deveria mais existir fisicamente dentro do universo de Boruto. Amado, o responsável por criar os humanos modificados da Kara, distribuiu os genes de Shibai em cada uma das suas criações, a fim assim de despertar os seus poderes. Entre as cobaias de Yamado, tivemos a manifestação da onipotência, um Shinjutsu capaz de alterar a própria realidade conforme o desejo de quem utiliza, e o Seiringan, um donjutsu que permite enxergar qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo em tempo real, além de observar eventos do passado, ambas habilidades assim importadas por Eida. Kashinkoji herdou as 10 direções, que permite que ele veja o futuro. Isso não apenas permite ele ver uma previsão, mas também mostra vários futuros possíveis que podem ocorrer de acordo com os resultados do presente. Code herdou as marcas de garra, que permite que ele prenda inimigos em uma dimensão paralela e viaje instantaneamente aonde ele estiver brevemente marcado, usando basicamente o mesmo princípio do Hierashin. E o Daemon acabou herdando a reflexão, que permite que ele reflita qualquer ataque recebido de volta ao seu oponente. Quanto mais forte for a intenção de matar do ataque, mais poderoso será assim o seu reflexo. O que fica evidente aqui é que mesmo sem uma presença física, a influência de Shibai continua moldando os rumos da história. E considerando tudo que já foi revelado, é bem possível que sua existência ainda tenha um impacto gigantesco no futuro. Apesar de tudo que foi revelado até agora, muitos fãs seguem bastante céticos em relação ao destino de Shibai. Afinal, é difícil acreditar que alguém que passou incontáveis milênios destruindo planetas, consumindo frutos de chakra e buscando se tornar a entidade mais poderosa do universo, simplesmente tenha decidido abandonar tudo e desaparecer. Essa desconfiança se torna ainda mais forte quando se considera que tudo o que sabemos sobre Shibai até agora foi contado por outros personagens, especialmente Amado e Momoshiki. Nenhuma dessas informações veio diretamente de Shibai, o que leva a questionamentos sobre a veracidade completa desses relatos e aumenta ainda mais a curiosidade dos fãs para vê-lo de fato em ação dentro da história.
Além disso, muitos fãs acreditam que um ator como Ikemoto não introduziria um personagem com um conceito tão grandioso, poderoso e repleto de mistérios se não tivesse planos de utilizá-lo de forma mais direta no futuro. Afinal, seria extremamente frustrante criar uma mitologia tão rica, desenvolver habilidades divinas como os Shinjutsus, apresentar uma entidade que transcendeu o tempo e o espaço para nunca colocá-lo de fato no centro da narrativa. E a própria trama oferece diversas formas de tornar isso possível. Mesmo que Shibai tenha se desprendido do seu corpo físico, os restos do seu corpo, como o cérebro e o material genético, ainda existem e já estão interferindo diretamente na história através dos personagens já citados anteriormente. Isso abre assim um espaço para teorias que vão desde a possível manifestação da consciência de Shibai até a sua reencarnação ou reconstrução através das tecnologias avançadas. Com tudo isso, cresce a teoria que Shibai Otsutsuki não apenas retornará de alguma forma, mas que devido ao seu nível de poder absurdo, ele será o vilão final do universo de Boruto. Afinal, seria quase impossível imaginar uma ameaça maior para Boruto, Kawaki e os demais do que enfrentar um ser que literalmente se tornou um deus. Amado poderia ser Shibai Otsutsuki. Como cientista, Amado sempre se destacou por sua capacidade de enxergar além do que qualquer pessoa comum poderia. Seu nível de raciocínio e análise é tão elevado que ele foi capaz, inclusive, de deduzir racionalmente que eles vivem sob um efeito de realidade alterada nos capítulos mais recentes. E o mais impressionante é que, até onde sabemos, ele pode ser o único personagem que não é imune à onipotência, mas que conseguiu perceber por conta própria as mudanças impostas por essa técnica. Apesar de que no momento ele está focado quase inteiramente no seu objetivo pessoal, ressuscitar a sua filha, Akebi Sanzu, utilizando as tecnologias de clonagem. Amado continua sendo um dos personagens mais enigmáticos da trama, e isso não passou despercebido pelos fãs. Muitos questionam se Amado realmente teve sorte o suficiente para encontrar os restos mortais de Shibai. Afinal, o fato dele ter acesso a algo tão raro e poderoso que nem mesmo personagens como Orochimaru e Kabuto, que reviraram basicamente tudo do mundo ninja, conseguiram encontrar, levanta suspeitas sobre o quão profundo é de fato a sua relação com Shibai. E é justamente isso que alimenta uma das teorias mais populares entre os fãs, a possibilidade de que Amado de alguma forma seja o próprio Shibai Otsutsuki, talvez assim de uma forma disfarçada, reencarnado ou apenas uma parte da sua consciência transferida. Embora essa teoria tenha ganhado força, especialmente considerando os segredos que Amado claramente esconde, existe também uma explicação mais racional dentro da própria história. É possível que Amado tenha adquirido esse conhecimento e acesso aos restos mortais de Shibai após a sua ligação com Jigen, que, como sabemos, era o receptáculo de Inshiki Otsutsuki. Isso abre margem para outra possibilidade. Os restos mortais de Shibai podem estar diretamente ligados a Inshiki e sua busca por poder, o que teria colocado Amado na trilha dessas descobertas. Independente de como isso tenha acontecido, uma coisa é certa: Amado continua sendo um personagem cercado de mistérios. Seja ele alguém diretamente conectado a Shibai ou apenas um cientista genial que sabe manipular a informação e a tecnologia como ninguém, o fato é que seu papel no desenvolvimento da trama ainda está longe de ser totalmente revelado. Akebi também poderia estar relacionado a Shibai. Em Boruto The Blue Vortex, um dos momentos mais impactantes ocorre quando Amado pede diretamente ao Kawaki que o ajude a trazer a sua filha, Akebi Sanzu, de volta à vida. Para isso, ele pede que Kawaki implante um karma em um vaso criado especialmente para esse fim. No entanto, Kawaki impõe uma condição para isso: Akebi não pode de forma alguma se transformar em um Otsutsuki. Caso isso aconteça, ele promete que irá matá-la sem hesitar. Esse diálogo rapidamente acendeu um alerta entre os fãs, levando muitos a acreditar que inevitavelmente Akebi acabará se tornando um Otsutsuki e consequentemente também se tornando um antagonista em um dos próximos arcos da história. A própria fala de Amado no capítulo 18 deixa isso evidente: tudo o que preciso é que implante esse vaso com um karma, e minha filha assim poderá renascer. No entanto, existe uma teoria ainda mais sombria circulando entre a comunidade. Muitos acreditam que no desespero de Amado para reviver sua filha, ele acabará sem querer ou talvez até propositalmente trazendo de volta ninguém menos que Shibai Otsutsuki. Seja devido ao uso do karma, seja por interferências desconhecidas no processo, a possibilidade de que Akebi renasça não apenas como Otsutsuki, mas como o próprio Shibai
vem ganhando força entre os fãs. A própria narrativa já deixou indícios de que o retorno de Akebi poderia ter conexões diretas com o clã Otsutsuki, e considerando a quantidade de tecnologia, DNA e informações relacionadas a Shibai que o Amado possui, parece cada vez mais plausível que essa reencarnação envolva muito mais do que inicialmente imaginava. Ou talvez isso seja exatamente o que ele sempre planejou. Se essa teoria se concretizar, Akebi não seria apenas mais um Otsutsuki no caminho dos protagonistas. Ela também seria a chave para o retorno completo de Shibai como antagonista final da obra. E se isso acontecer, as chances de que Amado pague com a própria vida por sua obsessão e desespero são extremamente altas. Afinal, mexer com as forças que transcendem até mesmo os deuses nunca vem sem consequências. E você, qual sua opinião sobre o futuro da história de Boruto? Deixe sua opinião aí nos comentários. Não esquece também de deixar o seu likezão se você gostou desse vídeo e também se inscrever no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos sobre o universo de Boruto e Naruto. Eu vou indo nessa e te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, valeu!